Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e queridos, o país foi às urnas. As pessoas foram votar para decidir, né, os rumos de 2023 a 2027, 2026 da nação. E os resultados foram um pouco diferentes do previsto pelas pesquisas um dia antes da eleição. As pesquisas Datafolha e IPEC, que eram as que a gente mais confiava, davam uma vantagem de 13 pontos para o Bolsonaro. E o resultado das urnas foi 5 pontos. 8% de diferença, um erro na diferença, não é pouca coisa. Não dá para fazer de conta que as pesquisas acertaram, elas não acertaram. Em alguns estados, o erro foi muito grotesco, eu diria. O Cláudio Castro teve 58% no Rio, a pesquisa dava 46% para ele, Datafolha. O Freixo teve 28%, a pesquisa dava 40%. São Paulo, o Tarcísio tinha 31%, o Haddad 38%. O Tarcísio ficou com 42% e o Haddad com 35%. Olha, 11%, 7%. Teve erro, mas isso não é o principal. A gente agora tem que discutir os resultados e o que vai ser o segundo turno. E aqui estou para isso. Primeiro, Lula teve 48,5%. Lula bateu na trave para definir a eleição no primeiro turno. Esses 1,5% a mais, 2% para garantir, dão a vitória ao ex-presidente. Bolsonaro vai precisar tirar votos de Lula para vencer. Por quê? Evidentemente que dos 7,5% de votos que ficaram ali para Tebet e Ciro, o Lula vai ter 2%. Ainda mais com o apoio declarado, que me parece algo quase que certo, da Tebet. A Tebet deve subir no palanque com o Lula. A Tebet deve ir à televisão com o Lula. O Ciro talvez não tenha nem espaço para isso, como disse o Torturra hoje no programa Fórum 11:30. Ficar talvez estranha essa foto. Mas o PDT não tem outra alternativa que não seja a de apoiar entusiasmadamente o Lula. Carlos Lupe vai ter que sair abraçado pedindo voto. Não tem jeito, porque o PDT não terá nada no governo do Bolsonaro. E a seccional Ceará do PDT tem uma tarefa agora, qual seja, ela vai ficar sem nada. O candidato do PDT no Ceará, o Roberto Cláudio, ficou em terceiro lugar, e o Eumano já liquidou a fatura no primeiro turno. O PT não precisa do PDT mais para nada no Ceará, mas pode generosamente falar: vamos compor, vamos governar junto como estávamos fazendo. Vocês terão cargos aqui, vocês liderarão esse processo conosco. Roberto Cláudio vem para o governo e apoie o Lula em nível nacional, que é o que deve acontecer. Ciro Gomes deve declarar apoio, Ivo, prefeito de Sobral, enfim. Há uma possibilidade maior de Lula pescar nos que votaram em Ciro e Tebet do que de Bolsonaro. Ah, bom, mas o voto da Tebet é conservador, Rovai. Será que esse voto que foi da Tebet mais conservador já não foi para o Bolsonaro no primeiro turno? Eu tendo a achar que sim. Como tendo a achar que o voto mais conservador do Ciro também já foi para o Bolsonaro no primeiro turno. É óbvio que tem algumas questões a serem resolvidas. Mas, enfim, o que é preciso dizer é: o resultado não foi tão bom quanto a gente gostaria, inclusive na eleição de senadores e de deputados. Se o Lula vier a ser vencedor, e eu acho que será em 30 de outubro, ele terá muita dificuldade para governar. O Centrão ficou muito forte, mas o Centrão também é uma coisa meio
complexa. Não dá para dizer que todos os deputados que se elegeram pelo PL são bolsonaristas. Não são. Nem todos os do PP são fiéis ao Lira. É possível, inclusive, vai ter uma reestruturação partidária e é possível que alguns deles saiam e migrem para outros partidos e queiram ser base de apoio do Lula, porque estão no Nordeste, estão em estados onde o Lula teve mais votos e assim por diante. Então, tem aí um processo que dá para construir, mas vai ser muito difícil, por exemplo, derrubar o orçamento secreto. Por quê? Porque o orçamento secreto ajudou a eleger essas pessoas que estarão no Congresso de 2023. Mas a chance do Lula ganhar é muito maior do que a do Bolsonaro. E é muito maior por quê? Porque também em outros países onde houve essa disputa extrema-direita e campo progressista, a extrema-direita chegou bem no primeiro turno, perdeu de pouco. Chile, Peru e Colômbia, isso aconteceu recentemente, e no segundo turno houve uma mobilização da sociedade, que eu acho que haverá aqui no Brasil, da sociedade como um todo, para derrotar a extrema-direita e o fascismo, e a diferença aumentou. Então, nós temos um histórico que permite também, do ponto de vista regional, dizer que as chances do Lula são hoje maiores do que a do Bolsonaro. Enfim, será uma batalha duríssima. É preciso olhar com lupa cada cidade desse país. É preciso organizar as lideranças eleitas, os senadores eleitos que podem estar do lado de cá e enfrentar esses 28 dias como se fossem os últimos dias da nossa vida. Digo isso por quê? Porque a gente não pode, enquanto geração, deixar um legado autoritário para as crianças e jovens desse país. E há um risco, sim, de que isso venha a acontecer. Bolsonaro reeleito vai, por exemplo, aumentar o número de ministros do Supremo, colocar só gente dele, vai dominar as instituições, vai caçar a concessão da Globo, vai se tornar um país muito, muito duro de se viver. E a gente tem que lutar com todas as nossas forças para que isso não ocorra. E a gente vai fazer isso, eu tenho certeza, e isso fará diferença. E dia 30 de outubro, adiamos esse processo, poderemos comemorar a vitória de Lula e a reconstrução necessária que esse país precisa. Encerro assim esse Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todos e todos.